Tá? Boa noite, família, Shalom, graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Passando mais uma vez aqui para deixar uma motivação de vida para vocês que muitas das vezes se colocam em posição hoje de olhar para si e pensar: o que será de minha vida daqui a mais um ano, 2 anos? Até mesmo você que se encontra nesse exato momento na sua casa, em plantos, tentando achar uma posição que coloque você para cima novamente. Como que eu consigo enxergar uma luz ao meio da escuridão? Eu olho para minha vida hoje como um espelho. Eu me olho e vejo que eu fui uma pessoa que sempre fui desmerecida diante de muitas pessoas. Eu me via em várias fases de vidas. Poderia me dizer assim, que hoje eu seria um merda. Em palavras que hoje são bastante utilizadas. Hoje, para muitas pessoas, eu poderia me enxergar que eu era uma pessoa esquecida, uma ovelha negra, que muitas das vezes que não iria ter nada na vida. Onde eu me olhava no espelho e via uma pessoa que passava uma semana e não tinha um alimento em casa. Me olhava no espelho e me via uma pessoa que não tinha um tênis para usar para ir para a escola. Não tinha um fardamento legal, onde o fardamento era pago. A diretora pegava daqueles mais utilizados e falava: aqui, Daniel, pode utilizar esse aqui para você não ficar sem fardo. Eu me olhava sendo muito humilhado. Me olhava, via as pessoas ao meu redor na posição melhor do que eu. Mas como que eu consegui sair dessas fases? Tomando uma atitude. E como que eu vejo essa atitude? Eu vejo uma pessoa disposta a quebrar todas as regras humanas. Eu vejo essa pessoa pulando de um abismo e falando: através desse abismo eu consigo criar asa. E aí onde você começa a enxergar um futuro claro para a sua vida. Aonde você não vê pessoas mais ao seu derredor. É onde você consegue enxergar o mundo onde só está você no centro. É aí que você consegue enxergar caminhos onde você vai ter melhoras para suas vidas e também pioras para suas vidas. Aonde que eu consigo enxergar? É quando você vê você no centro e fala: eu preciso disso. Isso aqui é onde vai transformar a minha mente. Eu me olhei em um nível que para a humanidade eu era um merda. Mas para mim precisava de um caminho. Então eu comecei a pensar: aonde eu encontro esse caminho? Aonde eu vejo esse caminho? Uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, uma pessoa que não tinha amizade, uma pessoa que não tinha uma família para dizer assim: essa família aqui vai me ajudar. Ao contrário, tinha várias fases que não vou contar muito nesse vídeo para não tiver muitas horas, até porque eu não quero levar horas. Eu quero falar uma palavra para a sua vida, para que você consiga enxergar um caminho claro, encontrar uma luz ao meio da tua escuridão. E é aí onde eu encontrei uma luz. Qual foi essa luz? Sair do meio da minha família. Essa foi a luz para mim. Não sei qual é a sua luz. Deus falou para Abraão: Abraão, aparta-te da tua família. Sai, que eu te mostrarei
todo o teu caminho. E quando Abraão decidiu sair do meio da parentela dele, é aonde ele conseguiu enxergar o caminho, aonde ele era o centro desse caminho. E qual caminho ele precisava seguir? Tinha caminho que ia levar à destruição dele e tinha caminho que ia levar para melhores dele. Enquanto ele caminhava, Deus mostrou para ele o caminho exato aonde ele tinha que estar. E foi aí que Abraão se tornou um homem bem-sucedido no meio de multidões. E qual é o nível que você quer chegar? Qual é o nível que você quer estar? Eu pensei comigo, já que Abraão conseguiu ter essa oportunidade, por que eu não? É onde Deus, ele claramente começou a colocar desejo no meu coração. E esses desejos foi para quê? Para mim conseguir ter uma condição financeira, para mim conseguir ter um trabalho digno, para mim conseguir ter um alimento dentro de casa. Deus ele foi começando a colocar desejos no meu coração, e através desses desejos eu consegui enxergar um caminho. E sobre esse caminho eu falei, eu não tenho que estar no meio da minha família, eu preciso de estar distante dela. Para quê? Porque se eu estiver distante dela, eu não vou ficar dependente dela. Então eu vou começar a aprender a ser dependente. Como que eu sou dependente? É quando você cria uma maturidade que muitos olham para você e falam, esse aqui ou essa aqui tem mentalidades de adulto, sendo que você é muito jovem. Não sei se você já ouviu uma frase muito conhecida, que fala assim, quando eu tinha 13 anos, eu trabalhei como se tivesse 50. E hoje eu tenho 50, quero viver como jovem. Ou seja, você tem que desfruir daquilo que você conquistou. Você tem que começar a ter aquilo que você busca. Não ficar dependente dos outros. Não ficar dependente de trabalho. Não ficar dependente de família. Não ficar dependente daquele que está ao seu redor. Você tem que começar a ter dependência própria. Você tem que aprender a conquistar os teus objetivos. Você tem que começar agora a enxergar você no centro, aonde tem vários caminhos para você seguir. Em Salmos, vou ler uma passagem bíblica e já começo a te explicar o porquê que eu cito palavra bíblica. Aqui em Salmos 90 diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração, antes que se originasse os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Como que eu consigo enxergar a Bíblia? Muitos enxergam a Bíblia como religiosidade. Muitos começam a enxergar a Bíblia como se fosse israelitas. Muitos começam a enxergar a Bíblia como se fosse como posso explicar para vocês? Como se fosse uma espada, como se fosse um alimento. Mas como eu devo enxergar essa Bíblia? Eu tenho que enxergar essa Bíblia como? Tenho que enxergar essa Bíblia como um caminho, como uma direção. Eu tenho que enxergar essa Bíblia como um instrumento que me ajuda, me ensina a como eu estar forte a um mundo fraco. Eu tenho que começar a enxergar a Bíblia no mundo de tribulações, onde ela é a paz.
Tenho que enxergar a Bíblia como? É onde o mundo está em guerra, você está concentrado. Você tem que começar a enxergar a Bíblia como algo que instrui você a estar todos os dias de pé, feliz. O mundo hoje quer te ver destruído. O mundo hoje quer te ver abatido. O mundo hoje quer te ver alocado no chão. O mundo hoje quer te ver derramando você de lágrimas. Mas como que você deve estar? Você deve estar como Ana. O profeta chega: por que estás embriagada? A Ana olha para ele e fala: não, meu Senhor, não estou embriagada. Apenas estou me oferecendo, me dando como sacrifício para Deus. Simples. Enquanto o mundo te olha com olhares de embriaguez, de destruição, de humilhação, você tem que se colocar na posição de estar a um nível superior a deles. Você não pode estar abatido no meio de alguém que está aflito. Não. Mas como assim? É simples. É você estar feliz enquanto o mundo chora. O mundo quer te ver piores do que eles. Se você tiver abatido, o mundo está 2 vezes mais abatido e quer te abater mais do que você está. Para quê? Para que eles olhem para você e falem: essa daí é mais perdedora do que eu. Ou seja, você não tem que se rebaixar a este nível. Você tem que começar a aprender a se colocar na posição melhores do que eles. Você tem que ter palavra na língua. Você tem que estar na posição que uma pessoa olha para você, te dá uma simples palavra, você tem que ter uma resposta para dar para eles. Se uma pessoa hoje olhar para você e falar: você é um bosta, você vai olhar e simplesmente falar: eu sou um bosta, por quê? Eu sou um bosta por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida? Eu sou um bosta porque tenho um carro, tenho uma família feliz? Deus nunca deixa faltar nada? Olha você no espelho e se pergunta: você está melhor do que eu? É simples, essa é a resposta. Onde você desarma qualquer armamento do Satanás. Essa é uma resposta. Deus, ele cuida de você de geração em geração. Ou seja, Deus, ele não está cuidando de você desde agora. Porque antes de nós, havia nossos pais na fé. Havia muitas e muitas pessoas que já se passaram antes de nós. E você é mais um fruto que Deus, ele está cuidando de ti. Você será mais um exemplo que Deus um dia olhará e falará para aqueles que virá depois de nós: essa pessoa aqui eu cuidei, essa pessoa aqui transformei, essa pessoa aqui eu fiz dele o maior vencedor. Por que Deus, ele nos ensina em Efésios 6 ter as armaduras espirituais? Ou seja, ele está te convidando a estar preparado para o mundo. Quando tentar te afligir, você tem uma resposta exata. Você está numa posição exata. Você não pode estar destruída ou estar destruído em um mundo que está acabado. Você está entendendo? Você tem que estar numa posição melhor do que eles. Por quê? Porque quando você aprender a estar na posição melhor do que eles, aí você entende como é ser forte no mundo fraco. Aí você aprende a ser maduro no mundo que está verde. Aí você aprende a estar
feliz a um mundo onde só tem tristeza? Como que eu consigo achar uma luz em meio às trevas? É quando você olha para cima e fala: o céu não é o limite. O céu não é o limite. Não existe limite para a tua vida. Não existe limite para a minha vida. Existe uma coisa: é você se colocar na posição melhor do que Ele, para ser mais do que vencedores. E para mim já finalizar esse vídeo, eu quero falar para você o quê? Que após a minha experiência de vida, Deus ele me mostrou que por mais que o mundo fosse forte, eu seria mais forte do que eles. Por mais que o mundo fosse só de humilhação, Deus iria me dar dupla honra. Eu quero deixar para você hoje: não desacredita da sua vida. Não se deixe abalar pela situação de vida. Ao contrário, se coloca numa posição melhor do que eles, porque grandes coisas Deus ele vai fazer sobre a tua vida. Amém? Fica na paz de Deus e que Deus ele possa transformar a tua vida e te fazer forte no mundo fraco.